nesse momento eu recebo nos estúdios do programa um querido, um grande e espetacular artista. Eu considero ele um gênio, inclusive, depois de conhecer um pouco das suas obras, que é Jurandir Maciel. Ele é artista plástico, é escultor. E eu queria, primeiramente, desejar boa tarde e agradecer por estar aqui com a gente, viu, Jurandir? Boa tarde também. Obrigado. No microfone? Boa tarde também. Muito obrigado a todos. Ótimo, Jurandir. Vamos começar. Eu queria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores como foi o seu início. Quando você se deparou com as artes plásticas e quando você se deparou com a escultura também? Eu iniciei a minha parte artística, né, dizendo assim, com desenhos. Sim. Com desenhos a bico de pena. Eu trabalhei com desenho publicitário e depois eu passei para desenho arquitetônico e aí fui estudando desenho mecânicos e sempre com desenho artístico também. E aí depois eu passei para pinturas de quadros e depois já no final da pintura eu estava fazendo retratos de pessoas. E senti no retrato a necessidade de fazer escultura, né? Esculpir em 3 dimensões, já que o retrato ele é bidimensional e nesses 2 parâmetros a gente não vai muito longe. E na questão da escultura a gente tem mais liberdade, não é? Também é mais trabalhoso, porque trabalhamos todos os lados de uma escultura. São muitos os desenhos. Entendi. E a escultura, ela lhe traz um desafio maior do que as artes plásticas? A escultura, para mim, foi o que realmente preencheu as minhas necessidades como artista, porque eu tenho uma formação acadêmica e as esculturas que eu tenho feito ultimamente, ela tem sido muito através de encomendas para se fazer busto ou fazer corpo inteiro em bronze, pois eu também tenho uma fundição, faço esse trabalho, e foi quando eu vi que tinha uma certa facilidade para mim, não é? E tanto é que eu enveredei nessa questão. Há um tempo atrás, um dos meus mestres, que já faleceu, não é? O João Batista de Queiroz, ele disse para mim: poxa, todos, e são poucos, né, que enveredam por o caminho escultórico, né, muitos não se dão bem, mas eu vejo que você também está optando por isso, que seria fazer a escultura, né? Ele até brincou muito comigo quando eu disse a ele que iria fazer essa mudança, porque ele era escultor e ele sabia a dificuldade também do mercado. Isso. Não é? O mercado fica muito mais difícil. Hoje nós temos uma lei, né, que nos auxilia, que é a lei Aldir Blanc. Também que nos apoia, né, mas tem a lei dos edifícios, que é da prefeitura, que em todas as cidades hoje temos, né, que pode, cada edifício a partir de 1.000 metros quadrados, ele precisa ter, para o habites, ter uma escultura, ou ter uma obra de arte. Pode ser um mosaico, pode ser um painel, pode ser tudo isso. A quantos metros? A partir de 1.000 metros. A partir de 1.000 metros. Tem que ter, é obrigatório. É obrigatório, Então, ficou mais fácil, um pouco mais fácil. Que a vida de artista não é muito fácil, não. Justamente. E assim, durante a pandemia, você sentiu que atrapalhou também? Porque a gente sabe que todos os setores sentiram na pele a pandemia. Mas você acha que foi prejudicial também para essa questão? Olha, a pandemia trouxe assim a separação, né, da gente. Houve muitos fatores que ajudou como artista, porque o artista ele se recolhe também. Sim. E quando ele volta sente-se maior, ele sente-se mais perfeito, melhor. E então foi quando eu senti através do exercício. Eu em casa, sem ter encomenda, eu comecei a esculpir. Eu esculpi a mim mesmo, olhando, né, por uma foto, olhando no espelho. Eu esculpi a minha esposa, o meu menino, então sempre em exercício. E aí foi quando eu descobri, né, que melhorei um pouco mais. Né? Teve essa questão também de inovar em técnicas, coisa desse tipo?
Eu sempre pesquisei muito com relação a técnicas. Eu, como escultor, eu também sou fundidor. Eu trabalho na parte da fundição em metal. Então, eu tenho que estar sempre em pesquisa de formas, de material para esculpir, como material também para a fundição, com acabamentos, pátinas e outras coisas mais. Mas foi quando a pandemia, ela retornou um pouquinho agora, né? Mas para isso eu fechei o museu. Sim. Eu fechei lá o museu porque a demanda era muito pouca de pessoas, porque houve realmente um lockdown aqui na cidade. E então fechamos por um tempo e depois abrimos, e que está começando a melhorar. E muitas pessoas já começam a sair a visitar e a recebermos também turistas, né? Porque eu fico numa rota aonde os turistas passam, que fica ali no centro da cidade, né? Ali em frente ao hotel, antigo Hotel Globo, primeiro hotel de luxo da capital. Verdade, Jurandir. Ainda falando da parte da criação, né, das suas esculturas, você usa quais técnicas hoje? Quais são as técnicas que você mais trabalha? Eu trabalho com a modelagem, né, que eu esculpo no gesso, porque o esculpir é tirar do volume. Você vai tirando, né? Eu vou tirando aquela parte que não pertence à obra, né? O excesso. E aí vai aparecendo a escultura. O modelar é o acrescentar. É com argila, a gente vai acrescentando e aí vai formando, acrescentando. Esse não, a gente vai deduzindo. Sim. Vai fazendo a dedução e aí até chegar ao ponto que a gente quer. Até um grande mestre meu, que é o Francisco Brenan, ele me disse uma certa vez que a escultura ela nunca está terminada. E, de fato, eu vim ver depois que ela nunca está terminada. Ela se considera escultura abandonada. A gente termina e diz, tá bom, aí abandona. Mas se for trabalhar mais, vai fazer como o Michelangelo, né? Ao fazer, então, uma escultura, e quando ele terminou Moisés, ele olhou para Moisés sentado, ele bate com o martelo no joelho de Moisés e olha para ele assim, agora fale. Quer dizer, ele achou tão perfeito Sim. que ele poderia até falar. Está entendendo? Por quê? Porque ele se dedicou mais tempo, ele trabalhou mais, e a escultura, como a pintura, é alguma coisa parecida. Você tem muitos filhos, digamos assim, né? Muitas obras que você criou. Tem alguma obra que é a sua preferida? Você consegue fazer aí trazer mais para perto uma obra específica? É engraçado que eu não tenho. Não tem. Todas as minhas obras, elas são muito importantes. Sim. Ela para mim, não é? Mas é como se fosse um complemento. Como um pai que tem muitos filhos e uma mãe também e que ama todos iguais. Ama todos iguais. Se faltar um, Sim. E se ela tiver só um, ela vai saber que ela não está sendo justa, está entendendo? Sim. Com a sua obra. E eu não tenho. Até minhas obras no início, eu também gosto muito delas. E agora, recentemente, tudo que eu faço, eu gosto. Mas eu gosto com um olhar assim, muito crítico. Né? E esse olhar crítico não me permite ver a beleza nem a perfeição. Sim. Porque eu quero sempre o mais. E aí, por querer mais, eu deixo a critério das pessoas. Porque quando eu faço uma obra, eu não faço para mim, eu faço para alguém, para as pessoas, para você. Sim. E então, quando eu faço para você, ela não me pertence. Portanto, aí eu não tenho nenhuma obra. Eu já disse uma certa vez lá no Recife, em uma exposição, e aí o repórter me perguntou, né, sobre a obra finalizada. E eu disse para ele, nesse momento, né, que eu não tinha nenhuma obra finalizada dentro do meu ateliê. Aquela exposição que eu estava fazendo, com 20 peças em bronze e umas 20 em concreto, tamanho grande, foi toneladas de escultura lá no TRF, Tribunal Regional Federal lá do Recife. Quando ele me perguntou isso, eu disse para ele, nenhuma dessas obras estão terminadas. Ele disse, não, como? Se elas estão expostas aqui. Ela disse para mim, ela só vai estar terminada, eu disse, quando ela estiver
na casa de alguém, quando ela estiver na frente de um prédio, de um edifício, então ela vai participar daquele ambiente, com aquela energia que vai compor, e então ela, para mim, vai estar terminada. Ela dentro do meu ateliê não está terminada. Perfeito, muito bom, Jurandir. A gente tem fotos, inclusive, eu já queria chamar essas fotos das obras, né, do Jurandir, para a gente conhecer um pouco também do trabalho dele. Já coloca para a gente, Alisson, essas fotos? Ai, que linda. Você trabalha muito com esculturas grandes, né, Jurandir? Sim. Eu sou apaixonado por desafio e por esculturas grandes. Aí você está mostrando a escultura do Abelardo da Hora, não é? Sim. É uma escultura do Galo da Madrugada, junto ao Enéas, que é o fundador do Galo da Madrugada. Essa escultura foi fundida lá no meu ateliê, em parceria com o Abelardo da Hora, que foi um outro do meu mestre. O Abelardo da Hora em escultura, ele mandava bem. Ele faleceu agora aos 90 anos, mas trabalhamos com ele muito. As peças de escultura em bronze dele, muitas delas foram feitas dentro do meu ateliê, na parte só de fundição, porque a modelagem era dele. O bronze dá mais trabalho? O bronze, ele é trabalhoso, mas também é perigoso, também devido a estar manuseando uma temperatura muito alta, que é uma temperatura de mais de 1000 graus para trabalhar no bronze. Então, ele traz uma preocupação muito grande. Aí estamos mostrando... Seu mestre, né? O meu mestre, o Francisco Brenan, onde eu dei a ele de presente essa escultura, que é o busto dele. Um busto com 2,20 metros de altura, e que eu retratei a figura dele para que ele botasse lá no espaço dele. E ele disse para mim: olha, Jurandir, essa escultura é a única escultura de um outro artista em meu ateliê. Ele tem para mais de 2.000 esculturas. E essa daqui será a única que tem aqui dentro. E aí ficou, ele amou a escultura. Hoje é uma escultura muito fotografada lá. Foi um presente dado a ele por todo o movimento que ele me envolveu, né? Nas artes, conversavam muito. Era uma pessoa que eu não tenho um grande apreço por ele, é uma pessoa muito generosa, ao contrário que muitas pessoas assim acham que ele, por ser assim rico ou ser muito famoso, é distante das pessoas e ausente. Não, ele é uma pessoa muito legal. E ele tinha também muito carinho, né? Até a gente passou, inclusive, em outra entrevista, vários vídeos dele falando muito bem de você, né? Apreciando o seu trabalho. Tanto é que aceitou aí esse convite, muito bonito realmente. E eu fico olhando para essas peças e imaginando o trabalho que deve dar, né? Desde o início, assim, de você imaginar como vai ser, né, cada centímetro dessa peça, até você realmente finalizá-la ao ponto de dizer: é isso aqui que eu quero. Você já vai com isso na cabeça, Jurandir, quando você vai criar? Você já tem a imagem do desenho que você quer criar? Geralmente, sim. Com uma imagem como essa do Francisco Brenan, sim. Quando eu trabalho nas minhas autorais, que elas são assim espontâneas, ela vai vindo, sim, a ideia vai vindo, então, a forma que eu vou dando paulatinamente, né, ao desenvolver do trabalho, sim. É uma coisa que não está dentro de mim. É como se eu também tivesse uma influência, eu fosse influenciado, porque tem coisas que eu disse: não, eu não estava querendo fazer isso, mas eu fiz, ficou bom, ficou bonito. Não é? Agora, um trabalho como esse do Francisco Brenan foi o primeiro desafio em escultura maior, porque, como eu disse, eu sou apaixonado por coisas maiores. Eu acabei de fazer agora um Cristo, faz uns 2 anos que eu entreguei um Cristo com 7 toneladas de latinhas de cerveja, de refrigerante, pois ele é todo de alumínio. E ele tem 7 toneladas com 12 metros de altura. Em cima da cruz, que a escultura é tudo, base e tudo, dá 30 metros. E então foi um grande desafio, eles estão me mostrando, e esse desafio aí eu amei tê-lo feito, né? E eu fico imaginando aqui, Jurandir, como é que você percebe o tempo de entrega? Uma pessoa diz: Jurandir, eu quero tal obra. Como é que você consegue dar o tempo dessa obra, se você não sabe exatamente
o que é ainda? Você vai pensar essa obra? É aquele ditado que diz, dormir pensando, acordar trabalhando. Então, quando eu pego uma obra dessa, geralmente quem diz o tempo não sou eu. Entendi. É uma obra que vai para uma inauguração, ele vai fazer parte de um prédio ou de algum local, e essa exigência ela não é minha. Então, eu tento me adequar a ela. Essa escultura do Brenan eu fiz em um mês. Olha. Foi um tempo difícil, que eu estava sem trabalhar, e então foi um desafio, eu fiz em um mês. Essa escultura do Cristo eu fiz em 5 anos, mas era para eu ter feito em 6 meses. Mas não dependeu de mim. Sim. Foi aleatório a minha vontade. Então, foi problemas lá deles, e então eu só pude entregar depois de 5 anos. Agora mesmo eu estou com outro desafio, que é fazer o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, de corpo inteiro, com a lança, ele fica, então, em torno de 13 metros de altura, mas a lança, ele fica mais alto ainda. Todo em alumínio, e eu tenho para fazer ele 4 meses. Olha só. E então, eu vou ter que me virar nos 30, como diz, né, para poder fazer, porque eu tenho que atender. Porque tem dentro de um projeto, ou tem dentro de um contrato, rezando que eu tenho que entregar. Se eu não entregar, eu vou sofrer, então, algumas sanções, sim, como multa, né, sim, e outras coisas mais. Ou seja, é pegar o trabalho, arregaçar as mangas, exatamente, e ir embora, né, Jurandir? Tem um outro fato ocorrido comigo, que na Assembleia Legislativa, lá em Alagoas, foi um prédio muito bonito, secular, mas ele foi crescendo e foram construindo uns anexos. Sim. E então tomou o quarteirão todinho esse anexo, com 3 andares, parece. E aí o que ocorreu? Ficou feio. Aí o arquiteto me chamou e disse, vamos fazer alguma coisa para que a gente possa dar uma unidade. Eu digo, vamos. Aí decidimos fazer sobre o cordel, sobre a literatura do cordel, os desenhos. Aí eu fui para a prancheta, comecei a desenhar. Aí eu disse, quanto tempo precisamos? Eles, 3 meses. E eu digo, vou ver quantos quadros são. Aí eram os quadros de 80 centímetros por 80, e que esses quadros eu teria que ter 2.210 quadros. E um volume de alumínio reciclado em torno de 30 toneladas. E aí, então, eu disse, aceito o desafio, vamos fazer. Deus. Aí peguei e contratei pessoas, não é, para poder me ajudar, e deu tudo certo. Entregamos o pedido, né, com esses quadros. A minha intenção foi de que essa escultura, que eu chamo de escultura, que é um gradil, ele fica afastado da parede. Quando bate o sol nele, ele já dá sombra e já projeta um desenho. E ele fica um pouco afastado. Aí já dá, então, uma sensação térmica melhor lá dentro do edifício. Sim. E então eu peguei, nesse edifício, a ideia inicial foi que eu pegasse o povo nos seus afazeres, pegasse ele, um pescador, e colocasse ele nessa fachada. E eu pegasse também todas as profissões, né, que eu pude fazer aqui no Nordeste, eu retratei. E aí botei para que esse povo se sentisse pertencente ali àquele local, que ele pudesse olhar e se sentisse representado, como os deputados lá representam um pouco. Sim, né? Sim. E aí, de fato, eu queria que eles se sentissem mais identificados ali, já que muitos têm até vergonha de entrar, né? Também não tem o que fazer lá dentro, muitas vezes, mas aí eu fiz isso e ficou lindo, ficou show. E você pensa, é tão bonito você falando, porque você consegue pensar elementos, características que, para a gente, talvez não fosse muito importante. Você pensou até na climatização do lugar, né? Sim. E não é só compor, não é só colocar uma obra ali, é fazer daquela obra parte do lugar, né? Eu acho que isso é muito bonito. A gente tem também, Jurandir, um vídeo sobre o seu museu, o Museu Jurandir Maciel.
Coloca para a gente aí, Alisson, um vídeo do museu, para o Jurandir falar um pouquinho dele também. Jurandir, quando foi que você teve a ideia de fazer um museu? Inicialmente, eu tinha vontade de vir morar aqui em João Pessoa, pois eu estava em Olinda e no Recife. E eu tive essa ideia de vir para cá porque é um sonho, um sonho que eu tive de adolescente, de vir morar aqui em João Pessoa. E depois, agora, há 6 anos atrás, eu pude comprar essa casa que pertenceu, então, ao dono do Hotel Globo. E ele construiu para a residência dele. Sim. Eu passei por lá e encontrei essa casa à venda e disse, eu quero fazer um ateliê aqui, não um museu. Sim. E o museu ele surgiu devido à demanda das encomendas que eu tive. Por exemplo, quando eu fiz o Ariano Suassuna para a Pedra do Reino, aqui no teatro, em bronze, eu fico com a que eu esculpi no gesso. E foi quando eu comecei a juntar essas esculturas. Essas esculturas foi somada a Caixa d'Água, que foi um poeta daqui, também a Livardo Alves, está no Ponto Sem Réis, a Jacques do Pandeiro, o Barão de Rio Branco, há muitas esculturas de outros estados, até mesmo do sul do país, nós temos. Então, quando eu comecei a botar elas lá, guardar, ia começar a trabalhar, as pessoas que iam lá me visitar, às vezes pegavam no telefone e diziam, eu estou aqui, muito interessante, estou gostando, tudinho, estou no museu. Como é mesmo nesse lugar aqui, como eu digo, é o ateliê. E muitos faziam isso, é museu. Eu digo, eu não vou contrariar o povo. Ficou o museu. Ficou o museu. E quando eu observei, tínhamos ali, todos os dias, passa uma quantidade muito grande de turistas. Sim. E o turista queria entrar, aí era fechado, e eu abria, e aí eu parava de trabalhar, está entendendo? Eu disse, ou fica museu ou fica ateliê. Exato. Se eu ficar como ateliê, eu não vou poder trabalhar. Então, eu trouxe mais esculturas, que eu tenho lá no meu ateliê de Olinda, trouxe mais, e aí fiz um museu, como de fato eu não podia contrariar, né? Sim, com certeza. Era a voz do povo que estava foi a voz do povo que estava pedindo. Interessante que em arquitetura, como eu também estudei um pouco de arquitetura, e eu via que, às vezes, o traçado de uma praça, ela não dava certo, porque as pessoas cortavam pelo meio do caminho que saía por cima das gramas, porque aquele é que é o local certo Sim. de fazer o traçado do caminho, de circulação. E o arquiteto, ao ver, fez um projeto sem sentir o povo, Sim. sem sentir a necessidade do povo. Então, é isso que eu procuro fazer nas minhas esculturas. Eu procuro ver para que ela dê o recado, para que ela seja durável, para que ela tem uma infinidade de coisas que a gente tem que fazer. Então, quando termina, tinha que ser o museu. Agora, me diga uma coisa, são só suas obras no museu? Sim, são obras minhas, por encomendas. E então eu fiquei com a original em gesso, e tem muitas em bronze, que eu reproduzi 2 vezes, para que atendesse ao cliente e ficasse com uma, como Ariano Suassuna, como o poeta também Augusto dos Anjos e outros personagens em bronze, que eu tenho dentro do museu. Mas esses personagens foram encomendas. Eu não fiz assim para agradar. Eu não fiz assim, dizer assim, eu vou fazer um que vai ser muito bom, fazer o Sivuca.
que precisa. Eu gostaria muito de fazer, não tive ainda um pedido, de fazer, por exemplo, o nosso Juscelino do Rego, não é? Como também fazer também da imprensa, né, de televisão, não é, que nós temos um museu lá em Campina Grande, mas aqui não temos nenhuma representação dele. Sim. Que é, então, me desculpe vocês aí, eu acho que é a idade. A idade é um problema sério. Mas deu para entender que você pegou as obras que você tinha no seu ateliê, fez esse museu, a gente conseguiu ver que é um museu muito bonito. E aí eu queria que você contasse também para os nossos telespectadores como fazer para visitar, quais são os horários disponíveis, porque eu tenho a certeza que deu muita vontade de visitar. Muito bonito seu museu. Conta para a gente. Obrigado. Ele está sempre aberto, todos os dias, não temos feriado para fechar. Todos os feriados estamos abertos. O horário é de 9 horas ao meio-dia e de 3 horas da tarde até as 5h30. Estamos atendendo diariamente. É um museu que hoje, praticamente, eu sei que ele está consolidado. Sim. É um museu que está maduro, ele está muito rico, ele conta uma história. Recebemos, então, o turista que vem de fora, como pensoense, que pouco conhece o centro histórico, verdade, a nossa história de fundamento da cidade, que ali fica, começa ali tudo, não é? E então, esse museu, a gente vê que ele é pedagógico, porque ali nós temos alguns governadores retratados, nós temos ali poetas, nós temos que fizeram a história, não é porque a nossa história é só uma história que foi história. Ela conta uma história do tempo, pelas vestimentas, pelas indumentárias, tudo isso a gente se retrata aquilo ali e ela leva um tempo para que a gente se transporte para aquele tempo. Ao fazer o nosso Ariano Suassuna, eu fiz ele e então fiz também um arco, que é uma porta que dá entrada ao mundo dele. E aí então botei os desenhos que ele usava na iluminogravura, os trabalhos dele artísticos, então eu botei assim no portal dele, escrevi os nomes dos livros dele, todinho em alto relevo, em alumínio, todinho esse portal, né, para que as pessoas, ao ver, sinta que ele está chamando para que entrasse naquela porta e fosse viver o sonho dele. Essa foi a minha ideia, a princípio, de conceber o Ariano Suassuna. Porque às vezes as pessoas vê e não tem tempo de observar, de ter uma leitura. Não é? Quando a gente lê a escultura, vê qual é o recado que o artista quis dar, a gente passa a entender e a amar mais. Falou tudo, falou exatamente tudo. Não é só olhar, né? É ler, é tentar interpretar aquela escultura. E você disse certo, todas elas têm uma mensagem diferente, né? E mexem com a gente, chegam a gente de uma forma diferente também. Convide o nosso telespectador, Jurandir, para visitar o seu museu. Olha, uma coisa que eu sinto muito quando eu estou lá no ateliê e que vejo a escola pública, a escola estadual, a escola privada, passar no ônibus, cheio de gente no meu portão e não entrar, é uma dor que me dá. Porque eu sei que ali muitas informações eles iriam ter. Como eu colhi em ateliê de hoje, meu mestre, eu colhi ali a vontade de fazer escultura. Sim. E então eu sei que muitas pessoas, muitas crianças, ao ver, podem dizer assim, não, eu vou fazer escultura, vou fazer desenho, vou fazer arte, porque eu senti e me identifico quando as pessoas não entram. Porque eu não faço meus trabalhos para mim, para guardar, eu faço para os outros. E eu peço, então, o pensoense, né, um apelo que eu faço, capital, que é o Hotel Globo, ele fica numa paisagem maravilhosa, que é o melhor, o mais bonito pôr do sol daqui da capital. E é pouco visto. E então temos ali um casario maravilhoso, temos também ali a igreja São Frei Pedro Gonçalves, belíssima arquitetura, um acervo lá dentro riquíssimo, não é? E então a gente não consegue ver o pensoense. Ele vai quando leva alguém que chega na casa dele. Sim.
aí ele leva para visitar, mas ele não tem o costume. É muito bom o centro histórico. Eu amo ali o centro histórico e luto pelo centro histórico. Hoje, para os pensoenses apenas, né, para eles sentirem que lá funciona umas 3, no máximo 4 casas. Isso é triste, a maioria é tudo fechado. Um apelo que eu faço também à prefeitura, né, ao IFAM, as pinturas das fachadas, que isso não tem sido feito já faz algum tempo, né? Tudo isso mexe com a gente. E não pense que as pessoas que vêm nos visitar são cegas, elas estão vendo. Sim. Não é? É um apelo que eu faço, embora seja triste, mas é uma realidade. Mas estamos lutando para que isso melhore. Então eu peço primos ao público, é gratuito, não é? Quarta-feira à tarde, não é? Vá nos visitar, leve a família, que aí eu vou ficar feliz. Vamos lá. Inclusive, eu estou devendo essa visita, mas já garanto que vou estar agilizando o mais rápido possível. Eu e a Abelardo Jurema, a gente vai estar comparecendo. Eu tenho muita vontade de ir no museu. Só pelo vídeo já dá vontade, já dá aquela curiosidade de estar perto dessas esculturas, de ver aquilo de perto mesmo e senti-las. Queria agradecer, viu, Jurandir, por ter aceito o nosso convite, por ter estado conosco. Você é um grande nome para essa cidade, você é um grande nome para a história de João Pessoa, de tudo que você tem eternizado nas suas obras. Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço e lembrando, né, como eu disse, a idade é um problema sério, eu assisto Chateaubriand. O Assis Chateaubriand é uma pessoa muito importante Sim. na história, não é? E a gente deve muito a ele. O São Paulo, o Museu de Arte, o museu tem o nome dele, não é? O Museu de Arte Moderna, MASP, é o nome dele que está lá. No Recife, o acervo todo do Museu do Estado, obras mais importantes que temos lá, foi adquirida através dele, não é? Sem falar na imprensa, não é? E então, vivemos isso, estamos hoje aqui, não é? Num veículo, né, de comunicação, e ele era de comunicação. Estamos devendo isso a ele. É isso aí, minha gente.